que vêm as provações, e muitas vezes nós pensamos que Deus não sabe, Deus não está a ver, nós caímos nessas provações. Esta manhã, eu queria, prezados irmãos, lhe dar como exemplo 4 casos, de 4 homens que estiveram sozinhos, não tirando já Eva, que no paraíso, naquela grandeza que ela tinha, ela estava sozinha, e por facto de ela estar sozinha, ela caiu, porque não estava junto do seu marido. Se ela estivesse junto com o seu marido, talvez não tivesse caído. Tirando este exemplo, eu vou, portanto, narrar alguns exemplos, irmãos, de homens de Deus que tiveram, portanto, sozinhos, alguns triunfaram, alguns derrotados. E não podia começar esta minha analogia sem primeiro falar no nosso grande exemplo. O nosso grande exemplo de uma pessoa que esteve sozinha. Quem é o nosso grande exemplo? Jesus. Jesus, irmãos, esteve sozinho 40 dias no deserto. 40 dias no deserto, irmãos. Jejuando. 40 dias em oração. 40 dias sem a aportação de ninguém, de amigo nenhum. A não ser de Deus. Mas aqui na terra como humano, ele não tinha ninguém. E na altura que Jesus estava precisando de mais ajuda, quando Jesus estava sozinho, o que é que aconteceu no fim desses 40 dias? O diabo veio tentar Jesus. O diabo veio tentar Jesus quando ele estava sozinho. E o diabo escolheu precisamente o ponto mais essencial, quando Jesus estava sozinho e quando Jesus padecia fome e quando Jesus estava fraco. Felizmente, Jesus venceu. Felizmente, Jesus venceu essa grande batalha contra o inimigo. Estava sozinho, mas venceu. O segundo exemplo esta manhã que quero focar aos irmãos é o exemplo de José. José, irmãos, foi, como todos sabem, não vou contar a história, todas as crianças sabem, José foi vendido para o Egito. José aí estava sozinho. José não tinha pai, não tinha irmãos, não tinha família nenhuma. Encontrava-se, portanto, rodeado de pagãos. Ele estava sozinho, não havia nenhum crente, não havia nenhum amigo dele que pudesse professar a fé que ele tinha. Mas José, o que é que aconteceu? Um dia, a mulher de Potifar passou numa rasteira e então queria que José tivesse relações com ela. Mas quais foram as palavras de José? Como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? José, irmão, estava sozinho, mas José venceu. Tal e como Jesus venceu, José também não se deixou levar pelas provações que teve. Uma provação muito forte. Imaginamos, irmãos, que a mulher de Potifar talvez fosse uma mulher muito linda, mas acontece que José manteve-se firme. Como é que eu cometeria tamanho pecado? Qual é o segredo, irmãos? Qual foi o segredo de José? Qual foi o segredo de Jesus? O segredo de Jesus foi a oração, a comunhão que ele tinha com o Pai. E o segredo de José é o que foi? Exatamente a mesma coisa. Diz-nos a Bíblia que Deus andou sempre com José. E não era naquele momento que José ia fracassar. Mas agora vamos ver outros 2 casos. E será que Deus esteve apenas com Jesus e esteve com José e não esteve com estes 2 casos? De modo nenhum. Jesus também esteve com estes casos. Só que a decisão é nossa. E o terceiro caso que quero-vos apresentar, irmãos, encontramos em Josué. É uma história que todas as crianças conhecem. Josué, capítulo 5, no capítulo 6, aliás, irmãos. Josué, no capítulo 6. Encontramos aí um episódio de um homem que também esteve sozinho. Um homem que Deus tinha dado umas leis, mas que para esse homem essas leis não foram cumpridas. Vamos ler o versículo 2. Diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entregarei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. E depois no texto todo do capítulo 6 e do capítulo 7, os irmãos podem ler, já muitos conhecem esta história. O que é que acontece? Eles tinham que cercar a cidade de Jericó uma vez por dia. Mas no fim do 7º dia, eles tinham que cercar 7 vezes.
Depois os sacerdotes iam, portanto, com a arca, iam tocando as trombetas. E naquele 7º dia, eles tinham de tocar as trombetas com grande força e os muros de Jericó iam cair. Agora, há aqui uma pergunta que se faz. Porquê que Deus não agiu Ele próprio e mandou que as pessoas fizessem esse cerco a Jericó? Porquê que Deus levou 7 dias em que os homens todos os dias davam uma volta à cidade de Jericó? E no último dia, no 7º dia, Deus mandou que os homens fizessem 7 voltas a Jericó, tocassem as suas trombetas e os muros iam cair. Porquê que Deus não deixou cair os muros logo? Irmãos, Deus prova-nos destas maneiras. Dá-nos as provações. Por exemplo, Naamã era para ir ao rio 7 vezes. Porquê que Deus não curou logo Naamã? Porque Deus provou Naamã. E na sua prova daquelas 7 vezes, ele tinha que ter confiança em Deus. Voltamos de novo ao caso de Josué. Os muros de Jericó caíram. Mas agora há uma outra cidade, a cidade de Ai, ao lado mesmo, com poucos habitantes. E então Deus tinha dito a Josué, podemos ler isso no capítulo 18, aliás, no versículo 18 deste livro. Diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não faceis maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Versículo 19: pois por toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui a Josué: Josué, vai agora, vais tomar a cidade de Ai. Mas tudo o que é de bronze, tudo o que é de ouro, tudo o que lá estiver é para destruir. Mas o que é de bronze, o que é de ouro, o que é de prata, vem, traz, entrega na casa do Senhor. E então Josué mandou espias ver a cidade de Ai. Os espias vieram e trouxeram um relatório dizendo que a cidade de Ai tinha poucos habitantes. Não era necessário ir aquela grande multidão. Não era necessário ir todas as tribos. E então escolheram uma tribo para lá ir. 3.000 homens apenas. Uma tribo tinha 60.000 homens. 30.000 homens apenas para ir lá irem, verem, destruírem, portanto, a cidade de Ai. E foram esses 3.000 homens. E destruíram a cidade de Ai. Mas ao irem destruir a cidade de Ai, morreram 36 homens. E porquê que morreram 36 homens? 36 pessoas, 36 esposas ficaram sem os seus maridos. 36 filhos ficaram órfãos dos seus pais. E a história conta-nos porquê que isso aconteceu. Josué ficou, portanto, alarmado, disse: Senhor, afinal de contas, que servia nós passarmos o Jordão? Que servíamos nós virmos tomar esta terra? Tu, afinal, deixaste que aquelas pessoas morressem. Agora, como vou eu explicar ao povo? Então, o Senhor, o que é que diz a Josué? O Senhor, no capítulo 7 e no versículo 11, diz assim, no capítulo 7 deste mesmo livro, no versículo 11, Israel pecou e violaram a minha aliança, que lhes tinha ordenado. E tomaram das coisas condenadas e furtaram e mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Israel tinha sido, portanto, infiel ao Senhor. Agora nós perguntamos, será Israel? Será que por causa de um homem só Israel teve que sofrer? Irmãos, muitas vezes quando acontece alguma coisa na nossa igreja, estou certo, quando aparece algum burburinho, aparecem algumas coisas indignas de serem ditas, nós sofremos todos. Aqueles que têm o coração com Deus sofrem por verem essas coisas. E o coração, portanto, de Israel estava todo sofrendo, 36 pessoas morreram por causa de um homem. E então, o que é que Josué faz? O Senhor diz a Josué, chama a tribo de Judá. A tribo de Judá eram 60.000. E diz, chama a tribo de Judá. Deus deu uma oportunidade a Acã para que dissesse, na verdade, o que é que tinha feito. Mas Acã nunca, portanto, disse aquilo que tinha feito. E Josué disse, há aqui no povo alguém que cometeu um grande pecado e o Senhor está a sua ira sobre Israel. E Acã nunca disse que era ele. E então Deus organizou muito bem aquilo. Deus disse assim, esta tribo
chama estes. Vai chamando deles aos poucos. E Josué foi chamando as famílias. Foi chamando as famílias. E depois chegou a família de Acã. Quando chegou a família de Acã, que já não eram muitas pessoas, portanto, Josué chegou-se ao pé de Acã e disse: por que fizeste isto ao Senhor? E a Bíblia dá-nos a entender, e parece que dá-nos a entender, mas não é isso. A Bíblia dá-nos a entender que Acã, portanto, talvez estivesse arrependido. Mas não há nada disso. Ali no ato diz que ele não se arrependeu. Ele precisamente viu-se naquele momento sem saída. E então foi à sua tenda, e o que é que acontece? Debaixo da sua tenda, escondida, estava uma rica capa babilónica. Uma rica capa babilónica, onde estavam, na verdade, todo o ouro e toda a prata lá escondido e guardado. E Josué disse que trouxessem, portanto, essa prata, esse ouro, e então Deus, na verdade, resolveu da melhor maneira. Acã estava sozinho, irmãos. Acã estava convencido que mais ninguém o tinha visto. Acã estava convencido que só ele é que sabia daquele problema. E, portanto, poderia usufruir das relias desse mesmo produto que tinha roubado ao Senhor. Acã estava sozinho, irmãos. Portanto, cuidado, irmãos, quando nós estamos sozinhos. O quarto, aliás, exemplo que eu quero citar esta manhã aos irmãos, encontra-se em 2 de Samuel, no capítulo 11. Um bocadinho mais à frente deste livro de Josué, 3 livros à frente, vamos encontrar os livros de Samuel. No capítulo 11 do livro de Samuel, e logo no versículo 1, na primavera do ano seguinte, época em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo o Israel. Destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Diz a passagem bíblica que era a altura, a primavera, o ano, o local em que os reis saíam à guerra. Davi ficou em casa. Davi ficou em casa sozinho. E, irmãos, Davi, ao ficar em casa sozinho, estava sujeito às tentações. E acontece que ele sozinho pensou: ninguém está-me a ver. Subiu então ao seu último andar, no seu chalé, e lá no terraço, no seu próprio terraço, através das suas cortinas, das suas janelas, ele viu uma outra mulher no terraço, completamente despida. E por facto de ele estar sozinho, fora do lugar onde ele devia estar, conforme diz a Sagrada Escritura, era tempo dos reis irem para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. E o que é que acontece? Davi não resistiu à tentação do Senhor. Davi estava sozinho, Betseba também estava sozinha. E como eles estavam sozinhos, não havia ninguém, portanto, irmãos, que pudessem aconselhar um ao outro, e Davi caiu, portanto, nessa tentação, nessa armadilha, nessa provação. Agora podemos dizer uma coisa. Afinal, as provações não são para todos. Ou melhor, as provações, muitas vezes, são destinadas aos mais jovens e não aos mais velhos. Muitas vezes nós dizemos isso. Uma vez estava num acantonamento, já tem muitos anos, fizemos um acantonamento, alguns jovens estão aqui dos mais velhos, recordam-se, acantonamento que fizemos ao Pico Ruivo, e na parte da tarde fizemos uma espécie de uma mesa redonda. E nessa mesa redonda, houve um irmão que teve uma afirmação que marcou bastante. E como era defensor sempre dos jovens, esse irmão disse assim: os jovens estão mais sujeitos a cair na tentação do que nós, os velhos. Os irmãos, com certeza, não aprovavam esta afirmação. Os jovens não estão mais sujeitos a cair na tentação do que os próprios velhos. Eu disse a esse irmão: não concordo consigo. Os velhos têm mais manha de fugir das tentações, ou abafar as tentações, e os jovens, como são mais expedidos, mais depressa mostram essas tentações.
E então nós vemos mais as tentações nos jovens do que vemos nos velhos. E a prova disto, irmãos, é que Davi, sabem quantos anos tinha quando este episódio aconteceu? Davi tinha 50 anos. 50 anos não é jovem. E nós costumamos dizer que a idade madura para nós sermos homens e aprendermos é dos 50 aos 70. Dizem as pessoas, dizem os estudiosos. A idade de 50. Davi estava, portanto, na idade de aprender, de ter, na verdade, coragem de dizer que não ao pecado. Mas acontece que Davi, irmãos, antes matou gigantes, antes venceu guerras em nome do Senhor, antes Davi fez tanta coisa, mas aos 50 anos, Davi caiu num pecado que era inconcebível o cair. E por isso que eu digo, irmãos, será que nós estamos alheios a cair nestas provações? Estamos alheios a estas provas que Deus nos dá? É por isso que eu digo, irmãos, tomai cuidado quando estiverdes sozinho. E nós muitas vezes pensamos, quando estamos sozinhos, só nós é que vemos, portanto, só nós é que sabemos, só nós é que, portanto, podemos testemunhar e escondemos muitas vezes como os velhos fazem e os jovens não fazem. No 139, no capítulo 139 dos Salmos, capítulo 139 de Salmos, nos versículos 7 a 10, o salmista diz o seguinte, 139 de Salmos, no versículo 7 a 10, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Diz lá, se subir ao céu, tu estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, e ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amós diz assim, Amós não vamos ler, mas diz, se tu esconderes-te no fundo do mar, mesmo assim aí mandarei uma serpente para te morder. Mas não há maneira de nós escondermos os nossos pecados a Deus. Podemos, irmãos, esconder os nossos pecados perante a igreja, perante aqueles que nos rodeiam diariamente, perante os nossos colegas de trabalho ou de escola, mas não podemos esconder os nossos atos perante Deus. Os nossos atos perante Deus, irmãos, Ele os sabe todos. Mas Deus dá-nos um conselho. Dá-nos um conselho esta manhã. Irmãos, quando estiverem sozinhos, mantenham-se firmes no Senhor. Foi assim estes dois primeiros exemplos que eu falei, Jesus e José. E são esses exemplos que nós devemos seguir. Quando estivermos sozinhos, irmãos, tenhamos fé e mantenhamos firmes nas promessas que Jesus fez. Porque Ele disse, qual foi a promessa que Ele disse? Eis que estou convosco, hoje, todos os dias. Até quando? Até à consumação dos séculos. Isto é, eis que estou convosco, até vos levar para o reino dos céus, que aí estarei sempre convosco eternamente. Deus, portanto, irmãos, é maravilhoso. As provas que Ele nos dá não são para... Deus não tem prazer nessas provas. Essas provas são para nos ajudar. Essas provas são para aperfeiçoar o nosso caráter. Para pôr o nosso caráter mais em conformidade com a vontade de Deus. As provas, portanto, irmãos, que nós podemos estar a passar hoje. Eu não sei as provas que cada um passa. Eu não sei as provas que vós tendes de passar. E há provas diferentes para todos nós. Há provas em que nós muitas vezes pensamos que não conseguimos suplantá-las. Mas, irmãos, não as esqueçamos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. E se nós temos provas na vida, e temos, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus e quisermos seguir a Deus, vamos ter sempre provas na nossa vida. Mas essas provas que nós temos na vida, irmãos, são provas que nos dão, na verdade, uma garantia de que Deus está ao nosso lado, se assim nós quisermos. Aqui esta manhã, ninguém escolheu para nascer. Não há ninguém que escolheu para nascer. Não há ninguém que escolheu quem fosse o seu pai, quem fosse a sua mãe. Não há ninguém que escolheu quem vai ser, como fossem os vossos irmãos. Mas uma coisa vos digo, quando vós nascestes,
trouxestes um propósito. E Deus tem esse propósito em mente para cada um de vós. E o propósito que Deus tem em mente era que sejas firme sempre no Senhor. Nós não escolhemos o nosso pai e a nossa mãe, nem tão pouco o dia que nascemos, mas podemos escolher, e Deus convida-nos a escolher, a obedecê-lo às suas leis. Portanto, as provações, irmãos, são importantes para cada um de nós. Não desfaleçam perante as provações. Mantenham-se firmes. As provações, irmãos, é como eu disse há pouco, a história do Ourives. É para desmoldar o nosso coração. Para que as outras pessoas possam ver em nós. Não que sejamos tal e qual como Cristo Jesus. Somos imperfeitos. Mas possam ver o espelho em nós. De que, na verdade, somos filhos e filhas de Deus. Vamos ler São João 15. São João 15, no versículo 8. A hora já vai um pouco adiantada. São João 15, no versículo 8. As provações, irmãos, são precisamente para este fim. São João 15, versículo 8. Diz assim, aliás, 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como é que podemos, irmãos, dar muito fruto? Como é que podemos ser discípulos de Jesus? Tendo as provações. Se nós não tivermos tudo na nossa vida, tudo ok, uma maravilha, acham que muitos de vós estariam aqui? Eu fui uma vez visitar alguns irmãos também que sei que estiveram no Brasil. Eu, antes de ir ao Brasil, dizia sempre assim: Deus é brasileiro. Tenho esta coisa na opinião, como muitos irmãos têm. Nós ouvimos tanta coisa do Brasil, tantos irmãos, milagres que acontecem no Brasil. Eu pensava assim: Deus é brasileiro. Deus não é português. Mas quando cheguei ao Brasil, esta minha ideia ficou completamente parva. Comecei a examinar as pessoas. Comecei a examinar, portanto, o seu dia a dia. E, irmãos, eu vi que muitas pessoas passavam por muitas dificuldades. Muitas pessoas passam por muitas dificuldades no Brasil. E o Brasil é uma das nações onde existem muitos ricos e muitos pobres. Não existe, portanto, a classe média como é na Europa. E então, a maior parte daquilo é da classe pobre. E eles tinham gosto e tinham prazer em ter nos seus carros, principalmente aqueles que faziam da sua vida diária, com os seus caminhões, o seu trabalho, eles tinham sempre um versículo na Bíblia. Esse versículo da Bíblia, portanto, mencionava muitos desses versículos. Um que guardei sempre, que vinha em muitas dezenas, era: eu conduzo, Deus guia. Então, a partir daí, eu comecei a ver, na verdade, que aquele povo tinha necessidade de Deus. E as suas provas levavam a que eles, na verdade, procurassem Deus. E se nós fizéssemos, na verdade, uma análise por este mundo fora, nós vemos onde existem mais filhos de Deus, são nos países, irmãos, onde existe a maior pobreza. Essas provas que Deus dá é para que essas pessoas possam entregar o seu coração a Jesus. E com essas provas, essas pessoas entregam o seu coração a Jesus. Agora diz-me assim: os seus frutos. Diz o versículo 8: nisto glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deis muito fruto. Há uma frase que diz assim: é muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. É muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. E quando nós estamos aqui a falar em frutos, irmãos, nós estamos a falar em maçãs e peras e abacates, etc, etc. Estamos a falar em frutos do Espírito. Frutos do Espírito. Frutos de espiritualidade. E nós somos provados, irmãos, para darmos frutos de espiritualidade. E o que são os nossos frutos de espiritualidade? Se nós lermos em Gálatas, não vamos ler porque a hora vai avançada, mas se lermos em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, salvo erro, 22 exatamente, o que diz lá? Os frutos do Espírito. Em primeiro lugar vem o amor. Noutras partes, o apóstolo Paulo fala nos frutos todos do Espírito, mas depois diz: mas o maior destes é o amor. Irmãos,
Será que existe amor na nossa igreja para que possamos demonstrar esses frutos às pessoas que nos rodeiam? Será que nos amamos uns aos outros, de facto, de verdade, e que essas provações têm-nos purificado de tal maneira que nos amemos uns aos outros? Ou será que essas provações, irmãos, depois de elas relacionadas, passar, não resolve nada? Deus, quando nos dá as provações, é para nós podermos corrigir a nossa vida perante Deus. As provações são para nós corrigirmos a nossa vida perante Deus. Deus não tem prazer nelas, mas Deus avisa-nos e Deus lança-nos um apelo. Essas provações que tu tens, e Deus não dá provações nenhumas que nós não possamos suportar. Ele próprio diz. E, portanto, quando Ele dá as provações, diz assim, em primeiro lugar, irmão, transmite amor aos outros, aos frutos do Espírito, os frutos que eu tenho que dar, os frutos que eu não tenho que receber, mas tenho que dar. E se eu der esses frutos a todos, o amor, vou receber em troca também esses frutos. A nossa igreja, irmãos, é provada. Todos nós somos provados, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, quer seja na escola, quer seja no lugar onde nos estivermos. Deus continua-nos a provar. E se nós não estamos a seguir os preceitos de Deus, e se não estamos a seguir o caminho de Deus, Ele vai continuar a nos provar. Ele prova-nos para chamar a atenção que os nossos caminhos não estão direitos, os nossos caminhos não andam em harmonia com os caminhos do Senhor. A mensagem que eu quero deixar aqui esta manhã, irmãos, para todos vós, é amemo-nos uns aos outros. Irmãos, transmitamos no nosso coração, na verdade, estes frutos que Deus pede para transmitirmos aos outros. Que a nossa face possa transmitir o caráter de Deus através destas ações, através dos frutos que nós transmitimos à sociedade, não só à igreja, àqueles que nós estamos fora, àqueles que nós contatamos dia a dia, e que eles possam ver, na verdade, o espelho do caráter de Cristo na nossa vida. É o meu sincero desejo. Amém. E que a partir de hoje às 8, quem tiver internet pode ir a www.tvadventista.pt para ver então esse programa de reuniões diárias. Gostaria agora então de vos convidar a cantarmos as estrofes do hino 247 para encerrarmos então o sermão esta manhã. Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós estamos aqui esta manhã, Senhor, humildemente,
te pedindo, ó Deus, que venhas em nosso socorro e que nos ajudes, Senhor, a ser humildes, Senhor, a ser, na verdade, Senhor, merecedores das tuas dádivas e que possamos, acima de tudo, Senhor, nas nossas provações, Senhor, nas nossas dificuldades, sabermos que tu estás ao leme de todas as coisas. E que possamos, ó Deus, sofrer, Senhor, essas provações com a certeza, ó Deus, que um dia estaremos contigo na pátria celestial, sem mais dor, sem mais sofrimento, e que valeu a pena, na verdade, nós sermos fiéis a ti. Ó Senhor, para isso, Senhor, te pedimos que toques no nosso coração, para que possamos, ó Deus, amarmos uns aos outros. Possamos, na verdade, Senhor, nas provações da nossa vida, pôr a nossa vida, Senhor, de harmonia contigo, para que quando tu vieres, nós possamos estender os nossos braços e dizermos, eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Com cada um que aqui está esta manhã, Senhor, dá-nos esse privilégio. O privilégio, Senhor, na verdade, estarmos contigo pela vida eterna. E ajuda também aqueles que nos faltam, aqueles que nos são chegados, aqueles que por algum motivo não puderam ouvir, Senhor. Tu possas ajudá-los, Senhor, para que possam viver também nessa certeza, a certeza de que tu estás a preparar-nos um lugar. Dai-nos um resto de sábado leitoso. Em nome santo de Jesus te pedimos estes favores, Senhor.